Olá pessoal, caros colegas, meu nome é Márcio Alveg e pretendo trabalhar com vocês a parte de informática, ou vamos dizer assim, uma parte mais voltada à figura de TI. Bem, essa mudança, de informática básica para TI tem acontecido em vários concursos e concursos às vezes até de nível médio e claro, no nosso caso, para auditor, uma cobrança um pouco mais técnica. Veja, não estamos falando do cargo de TI, não. Estamos falando da parte de informática, mas a característica da cobrança é uma cobrança mais aprofundada. Legal? Você que vai prestar o concurso para a Secretaria da Fazenda da Bahia, para auditor fiscal, acompanhe com a gente as dicas que a gente separou para a tua prova. Vamos analisar inicialmente um pouco do conteúdo, da cobrança. E aí tentar entender realmente essa ideia de que não é mais aquele beabá, não é mais aquela informática tradicional. Dá uma olhadinha comigo. Claro, aqui eu separei os tópicos, pensando em o que a gente pretende trabalhar com vocês. Veja, a Carlos Chagas, nossa banca, nós temos 10 questões. Eu diria que você tem assunto, você tem conteúdo pra caramba para fazer 10, para fazer 20, para fazer 30. Inclusive, a área específica, a cobrança, a quantidade de questões é bem maior. E o edital não é proporcionalmente tão grande assim. Então, a gente acredita algumas questões meio mescladas, de um nível um pouco mais aprofundado, uma situação mais superficial. Acreditamos, ok? E aí eu separei justamente esses tópicos para que a gente possa, nesses 3 encontros, dar uma pincelada do que você deve estudar, o que você deve rever desse conteúdo. Ah, importante, como é que a gente vai fazer isso? Vamos trazer para o aluno digamos, a visão, a ideia de como a FCC, de como a Fundação Carlos Chagas cobra esse assunto em provas, ok? Para você poder se familiarizar com o tipo de cobrança. Vamos dar uma olhadinha? Bem, a gente separou mais ou menos assim. A figura de gerência de projetos, o BPMN e a governança de TI. Vamos tentar cercar aqui um encontro trabalhando os tópicos envolvendo, as questões envolvendo esses assuntos. PMBOK, a descrição do BPM, a figura da governança de TI, o alinhamento estratégico e até algumas ferramentas como COBIT e ITIL. Gerência de requisitos. Na parte de engenharia de software, interessante, Não há uma cobrança sobre a programação em si, mas uma noção geral sobre a construção de um software. E eu falo, requisitos são aquelas necessidades. Como obter do usuário o entendimento do que ele precisa? Quais são os requisitos funcionais e não funcionais? Tarefas, funcionalidades que o programa tem que ter e, claro, restrições quanto ao ambiente, ao tipo de máquina, aonde irá rodar. Outro assunto que está no nosso edital, e é um assunto que você vai ver daqui para frente muito disso em concurso público, é a figura do GED, esse gerenciamento eletrônico de documentos. Com todas essas regrinhas de o como vai funcionar os concursos públicos para frente, como o órgão tem que trabalhar, tem se pensado muito, claro, em otimizar, em buscar realmente uma melhor eficiência. E a parte desse gerenciamento eletrônico está inserido perfeitamente nesta ideia. 2 assuntos que eu aposto que daqui para frente você vai ver bastante essa parte de gerenciamento eletrônico, de documentos, e também a parte de banco de dados. E quando eu falo banco de dados, realmente eu abro esse leque. Desde o banco de dados relacional, o modelo bidimensional, a relação entre tabelas, e o multidimensional, na figura de um data warehouse, na figura de um big data. Tanto é que, olha só,
Então, além da ideia do GED, nós temos num próximo encontro, basicamente trabalhando banco de dados, conceito, chaves, Big Data, Data Warehouse. É um tópico que eu passei aqui, né? Tentei encaixar ele no segundo encontro, o aspecto de segurança. Veja, quando a gente fala da ideia do gerenciamento de documentos, é óbvio que há uma preocupação quanto à confidencialidade, né? A integridade das informações. A gente busca algumas automações, mas não podemos esquecer do que? Da segurança, da preocupação de quem acessa, a pessoa é autorizada ou não, da ideia da confidencialidade. Então, tem várias situações aqui bem interessantes para ser discutido a respeito de segurança da informação. E eu coloquei mais um tópico que eu vou tentar encaixar aqui, que é a parte de rede. Desde protocolos, algumas estruturas, tudo de acordo como a banca, como a FCC tem cobrado esse assunto. Então nós temos visto uma série de concursos de auditor, né, do Estado, no meu caso aqui, e também auditor do município. Aqui, por exemplo, em Curitiba, estamos com uma turma ativa também para auditor do município. Auditor fiscal, né, onde há uma cobrança de banco de dados, há uma cobrança de planilha eletrônica, a parte de tabela dinâmica. Então você vê que são assuntos que estão sempre bem relacionados. Então, você se dedicando a esses tópicos, você vai poder abrir, né, os teus horizontes e poder prestar uma ou outra prova, que isso vai se tornar com certeza uma constante. Tivemos Cefaz Rio Grande do Sul, tivemos Cefaz Santa Catarina, temos agora Cefaz Bahia. Legal? Vamos trabalhar então, vamos ver como a FCC tem cobrado esses assuntos. Nesse nosso primeiro encontro, como eu falei, eu pretendo ver gerência de projetos, BPMN e a governança de TI. Vamos lá, a figura do PMBOK. Quinta edição. Alguns editais já têm atualizado e trabalhado a cobrança da sexta. Isso é uma coisa que o aluno tem que tomar um cuidado extremo. Tem mudança? Claro que tem. Claro que tem. Né? E aí, você ao pegar uma questão, veja se essa questão está pertinente à cobrança do teu edital. Para daqui a pouco você não querer contestar, brigar com a questão, sem sentido, já que a tua cobrança realmente é uma cobrança da versão anterior. PMBOK, quinta edição. Vamos dar uma olhadinha? Tem assuntos conceituais que independe mesmo, não interessa a versão. Vamos ver o que a Carlos Chagas já trabalhou sobre a parte de gerência de projetos? Olha essa. Considerando-se a definição apresentada pelo PMI, Project Management Institute, são atributos de um projeto, são características, são elementos fundamentais de um projeto. Em aula, a gente sempre fala para o aluno que o projeto, ele tem como essência um início, um meio e um fim. Tá, isso aí é uma cobrança. E Carlos Chagas, é conhecido como Fundação Copia e Cola, adora pegar trechos e aplicar. Então, aqui é uma questão de definição, de conceito. Segundo o PMI, qual é a ideia de um projeto? Né? Os atributos de um projeto. Ele tem um objetivo definido e o uso de vários recursos disponíveis para sua consecução. O esforço único e as tarefas dependentes e repetitivas. Falou a ideia de tarefa repetitiva? Uma manutenção. Manutenção, ela é constante. Ela não tem início, meio e fim. Né? A manutenção, repetitivamente, você tem que executar. Então, aqui já descaracteriza a ideia de projeto. A vida finita. Legal. Finita, tem fim. E a flexibilização dos objetivos. Na verdade, veja, aqui estamos falando algo, né? Uma oposição. Afinal, o objetivo ele é definido, claro, ou ele é
vago, amplo, aberto. Então, a ideia da definição dos objetivos, a proposta para a qual esse projeto foi criado. Então, ainda estou na letra A, ainda estou na letra A. A independência de tarefas e a variação de prazo em decorrência da necessidade de recursos. Há todo, na ideia do gerência do projeto, um controle de prazo, um controle de custo, para ver se está sendo cumprido aquilo que foi montado, estipulado. Não essa independência, não essa, né? Veja, como se não houvesse uma relação. Não, errado também. O grau de incerteza e o esforço cíclico. Bem, então realmente a definição que melhor se encaixa, os atributos que mais, né, realmente caracterizam a ideia de um projeto estão na nossa letra A. Então, nada melhor que começar gerência de projeto entendendo o que é projeto. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Segundo o PMBOK, na elaboração de um projeto, identificar e definir os limites para evitar a perda de foco. Veja, todo um controle de prazo, né, de custo, recursos que serão alocados, ok? Evitar a perda de foco do empreendimento com atividades desnecessárias, perdão. É uma área de conhecimento denominada. Então, nós temos aquele acrônimo, né? E neste Cusco recorri aqui, pai, onde você vê a toda a parte das áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento. Lembrando que estamos falando do PMBOK quinta edição, ok? E aí você vai ver que a ideia do tempo, escopo, custo, qualidade, recursos humanos, tá? Então você vai ver que a ideia de definir, a ideia de estipular, né, todos esses limites, pode parecer um controle do tempo, mas é o quê? É o esqueleto, é o escopo, são os padrões que são definidos para o projeto. Aqui que eu vou trabalhar, eu vou controlar o tempo, eu vou controlar o custo, para ele ver se ele está de acordo com aquilo que foi definido. Aquilo que foi definido. Isso faz parte da área de conhecimento chamada escopo. Os processos são distribuídos nessas áreas de conhecimento, ok? E aí você vai ver que tem áreas que têm mais processos, tem áreas que têm menos processo. Dá uma olhadinha na aula de PMBOK, uma tabelinha que a gente apresenta, né, dessa distribuição. Aqui, questãozinha tranquila, falando sobre escopo. Vamos lá. Considere, por hipótese, que um agente de fiscalização e regulação de transporte da Artesp está participando do desenvolvimento de um documento. Estamos criando um documento que formalmente autoriza a existência do projeto. Migão, certidão de nascimento do projeto. Quando é que o projeto começa, né? Onde é feito os levantamentos, é criado esse documento, né? E aí bate-se o martelo, que dá início ao projeto, ok? Então vamos lá. Seria uma espécie de certidão, o documento que formalmente autoriza a existência do projeto, no qual está envolvido e dá ao gerente de projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades desse projeto. De acordo com o PMBOK da quinta edição, isso é uma coisa que não mudou, né? Os principais benefícios dessa atividade são fornecer ao projeto um início e limite bem definido, criar um registro formal do projeto e definir uma maneira direta da direção executiva, aceitar e se comprometer formalmente. Então, ele será assinado por todos os elementos,
justamente se comprometendo a seguir aquele documento. O documento e a área de conhecimento ao qual o processo que o realiza pertence são, veja, documento e qual área de conhecimento. Então isso é bem naquela fase inicial. Lembra do Inés de Cusco, né? O Inés de Cusco, né? In de integração do projeto, es de escopo, T de tempo, cus, né, de custo, cusqua, qualidade, cusqua, recursos humanos, e assim vai, ok? Então, o termo de abertura, o nome desse documento é termo de abertura. O termo de abertura, ele nasce na parte de integração ou na parte de escopo. Escopo. Você vê que o termo de abertura, ele faz parte dessa área, a primeira área de conhecimento, a integração do projeto. Resposta, letra A. Então, você que acompanhou a aula, falando as dicas, falando sobre um pouco do PMBOK, você sabe que, né, é conhecer alguns processos. A primeira área é onde eu tenho processos distribuídos em todos, no IPM, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoria e controle e encerramento, IPM, em todos os grupos, ok? É a área de conhecimento que tem processos em todos os grupos. Não é que mais tem processo, mas tem processos em todos os grupos. E aí, o projeto começa com esse termo de abertura. Legal, tranquilaço. Bem, então, questãozinha sobre gerência de projeto. Tá, mas vamos ver um pouquinho de outros assuntos? Lembra que eu separei para esse bloco gerência de projeto, BPMN e a parte de governança? Vamos ver algumas questões sobre BPM, dada a dica. Você rever aquele mapa do PMBOK, conhecer alguns conceitos, definições e, claro, aquela distribuição dos processos. Essa é a dica. Carlos Chagas gosta de seguir à risca aquelas definições. Vamos ver BPMN. Próximo tópico. O Business Process Model and Notation, BPMN, define diversos elementos gráficos. É aquela forma visual de você representar como é que o processo está ocorrendo junto a uma instituição, junto a uma empresa. Inclusive, veja, esse tipo de desenho, esse esquema visual, auxilia, ajuda depois com a parte de automação. Você quer propor algum tipo de mudança, você consegue ver o impacto, né, dessa parte de gerência eletrônica, né, qual é o ganho efetivo. Então, dentro de uma ideia estruturada, organizada, né, fica muito mais fácil você entender o funcionamento, propor melhorias, gerar um controle. Então vamos lá. A ideia do BPMN define diversos elementos gráficos utilizados nessa modelagem de processo. No BPMN, o elemento gráfico, agora ele vai começar a descrever o que é cada um. O que é cada um. Olha comigo. A seta com uma linha contínua representa uma mensagem. Na verdade, a mensagem, a troca de mensagem, uma solicitação, algo assim, aguardando uma resposta, né? Geralmente ela é representada por um envelope. O envelope indica uma mensagem. Um losango representa um gateway. Na verdade, um losango representa uma tomada de decisão. Mas o nome do objeto, né, o losango, é gateway. Então, ali eu estou aguardando uma resposta, aguardando uma definição, ali eu vou dividir o meu fluxo.
Vamos lá. Retângulo representa um evento. Na verdade, o evento, o início de um evento, o start de um evento, é representado pela bolinha, pelo círculo, ok? O retângulo, na verdade, representa uma atividade. Vamos lá. O envelope representa um pool, uma piscina. Na verdade, a piscina representa uma área de atuação. As raias estão dentro de uma instituição. O processo, ele vai percorrer os diversos setores. Muitas vezes vai sair de uma empresa para uma outra empresa, de uma instituição para outra instituição. Tá? A gente sempre dá como exemplo um comércio eletrônico, onde o cliente acessou o site, escolheu os produtos, colocou no carrinho e agora ele escolheu a forma de pagamento. O meu site faz uma solicitação ao banco, né? Uma autorização do débito, a administradora do cartão de crédito, né? Uma liberação desse pagamento, ok? Então, veja, eu estou me relacionando com outras entidades, eu estou mudando de piscina. Agora, quando eu estou dentro da mesma piscina, estou em raias. Raias é como se eu estivesse dentro da minha empresa, sai do estoque, vai para, né, o financeiro, gera um registro, né, em tal setor. Então, por onde transita essa solicitação? Isso é a piscina. Mas aqui ele falou que o envelope não. O envelope representa uma mensagem. Você vê que está tudo trocado, né? Tudo menos uma, né? Tudo menos uma. O círculo, a bolinha, representa a atividade. Vamos lá. Então, na verdade, o que nós temos? O losango representa o gateway, a tomada de decisão. Agora, o retângulo representa a atividade. O envelope representa a mensagem. O círculo representa o evento. E a seta representa o fluxo. O fluxo. Por qual caminho essa informação vai seguir? Ok? Resposta aqui, letra B de bola. B de bola. Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma de BPMN. A BPMN é caracterizada por grupo de procedimentos, os quais são representados por um diagrama de blocos para ilustrar o relacionamento entre os artefatos de um software. Um conjunto de tarefas representadas por ícones, figuras, elementos visuais e interligadas por símbolos de fluxograma para facilitar o entendimento de um processo de negócio. Tá aí, migão. Imagine que que eu trabalho dentro desse órgão, eu conheço a atividade, mas eu tenho que me comunicar com outros, com a diretoria, que não tem essa visão tão detalhada, tão aprofundada. Eu tenho que me comunicar com o pessoal da área de TI, onde eu tenho que explicar para ele como é que é o funcionamento. Então nós vamos buscar uma forma de comunicação universal. Uma forma que facilite para todas as partes o entendimento. Então, essa parte visual, essa parte gráfica, facilita o entendimento. Então, através desses ícones, através dessas figuras, eu consigo descrever o meu processo. E aí a gente consegue simular, a gente consegue ver conflitos, consegue ver onde dá realmente para melhorar. Ok? Claro, tudo vai depender desse grau de aprofundamento. Mas eu gostei da B. Um conjunto de tarefas representadas por ícones e interligadas por símbolos de fluxograma para facilitar o entendimento de um processo de negócio. Uma representação textual. Não. Uma representação gráfica. Classes de negócios interligadas por notações de relacionamento, tais como associações ou generalizações. Não. Objetos de software que ilustram a instância desse negócio. Amigão, é B. Então, o que é a ideia? Eu vou usar uma notação, vou usar uma representação gráfica para justamente apresentar
Foi o que a gente viu antes. O retângulo é uma atividade, o início de um evento, disparo, bolinha, ok? Eu faço uma solicitação, jogo uma mensagem para uma outra área, um outro setor, envelope, aguardo essa resposta e assim por diante. Então, muitas vezes, numa visão mais geral, essa simbologia ela é bem reduzida, mas dependendo do grau de aprofundamento, grau de detalhe, a gente vai criando mais e mais e mais elementos. Então ela abre margem para essa, digamos, adaptação, para esse aprofundamento, esse enriquecer a forma de descrever o processo. Show! Resposta aqui para nós, letra B de bola. B de bola. Só quero lembrar os colegas que lá no início, vem aqui comigo, lá no início, a gente viu que para o nosso tipo de prova, lembra, não é a prova de área específica. Não, tá? É auditor fiscal, mas a área é comum. E aí, o que acontece? Nós temos 10 questões. 10. Então, nós temos muito assunto para pouca questão. Eu arriscaria, eu diria que tem assunto que não vai cair. Mas como eu não sei ao certo o que vai ser, né? Eu sei que está no edital, mas aonde ele vai priorizar, o que eu fiz? Eu selecionei um pouco de cada para a gente poder debater, a gente poder discutir e lembrar os alunos quais são os pontos principais. Então, já vimos a parte de gerência de projetos, PMBOK, já dei a dica. A dica sobre BPMN é você conhecer essas características visuais, conhecer um pouco mais dessa notação, essa forma de representar, tá? E aí a gente vai partir para um próximo tópico, que é a ideia de governança. A ideia de governança. Governança de TI, para fechar esse primeiro encontro. Como a gente tem 3 encontros, dá para dizer que em cada encontro vamos tentar cercar 3 questões? E de repente no último 4? Lembra que no último eu coloquei mais a ideia de rede? Então, né? A nossa aposta em cima do que tem caído, tem sido cobrado, beleza. Vamos chutar uma de projetos, uma de BPMN e uma agora para fechar a parte de governança de TI. Só que a governança de TI também é um assunto alinhamento estratégico, BSC, SWOT, né? Análise SWOT. Análise SWOT você leva para a tua vida, né? Você explorar as tuas forças, minimizar as suas fraquezas, tá? Eu consigo administrar, né? A ideia das ameaças, tá? Ameaça externa não, é uma coisa que está além do meu controle, ok? Então eu vou tentar administrar, vou tentar aproveitar, né? Justamente isso. Agora, olha a questãozinha que eu separei para vocês sobre governança de TI. O BSC, Balance Scorecard, propicia o alinhamento das iniciativas, projetos, ações ou serviços de TI aos objetivos estratégicos do negócio, considerando 4 perspectivas. Engraçado, 4, mas ali ele cita 2. Pois é, ele quer que você complemente. Então, algumas perspectivas que são levadas em consideração. A parte financeira, claro, e você trabalha para o cliente, você trabalha para o teu cliente. Agora, o que mais entra? Governança e segurança da informação? Não estou dizendo que não é importante, mas o BSC, ele justamente considera 4 perspectivas. Não entra a governança e não entra a segurança da informação. Tu concorda que o ambiente externo, eu não tenho como administrar ele, as influências externas não, mas os processos internos é comigo, ok?
Então, processo interno seria uma boa. Onde é que aparece processo interno aqui? Deixa eu ver. Somente na letra D. E aprendizado e crescimento, uma evolução, melhoria contínua. Sim, porque a empresa ela não pode desfrutar dessa liderança, dessa posição eternamente. Ela tem que estar em constante evolução. Então, na verdade, aqui as 4 perspectivas do BSC são aprendizado e crescimento, o conhecimento, as habilidades dos empregados, eles são fundamentais para essas inovações. Aquela velha história, se eu não der um jeito de melhorar, crescer, acompanhar a evolução, meu concorrente vai me atropelar. Se você não está melhorando, entenda, alguém está fazendo isso. Ok? Então, aprendizado, conhecimento. Fica a dica. Esses assuntos que a gente está tratando, né? Como eu falei, GED, banco de dados, Big Data, é o assunto do futuro. Cara, eu quero que você passe nesse concurso, é óbvio. Eu quero que você, né, assuma, tome posse como auditor fiscal do Cefaz Bahia. Mas, eventualmente, vai surgir um outro concurso que também te interessa. Ou de outro estado, ou mesmo na região. E aí? Entenda que esses são assuntos que vão fazer parte cada vez mais da tua cartilha de estudo. Ok? Processos internos. Empregados capacitados, treinados e motivados a melhorar seu processo de trabalho. Não é à toa que hoje há toda uma discussão de uma remodelagem, de um ajuste, né, de inovações tecnológicas que podem auxiliar, ajudar, ok? E aí isso vai tratar o como funciona hoje a máquina, como funciona, como é descrito essas tarefas. A visão do cliente e, claro, né, não adianta a gente, se não houver um controle, um controle de gasto, né, de quem financia, o retorno, tem que haver essa preocupação. A parte financeira. Ok? Então eu diria que, para nós aqui, financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Beleza? Vamos lá? Vamos fechar mais uma? Só para não ficar muito pobre aqui a parte de governança, vamos ver um pouco a figura do COBIT. O COBIT é uma das ferramentas, digamos, singulares. Ela pode ser usada de forma única ou ela pode ser usada em conjunto com outras ferramentas. Opa, tá? De acordo com o modelo de capacidade do COBIT, um processo pode atingir 5 níveis de capacidade. Isso aqui é a maior sacanagem. É até 5. Mas na verdade eu começo do nível 0. Se eu começo do nível 0, que é o incompleto, entenda, né? Eu tenho 6 níveis e não 5. O nível 1 é denominado processo incompleto. Meu amigo, começa no 0. O 0 é incompleto. O 1 é o executado. Eu sempre dou como exemplo a ideia da receita de bolo. Sim, você, vamos imaginar, né? De repente você é um cara prendado, mas você, poxa vida, né? Você até quer fazer, mas você nunca, culinária não é o teu forte. E aí? No zero, você tenta, você gasta farinha, você gasta tempo e não sai nada comestível. Ou seja, migão, você está reprovado. 0, ok? Incompleto. Não produziu nenhum bolo. Aí, mas a prática leva à perfeição. Você insiste. Daqui a pouco está saindo algumas coisinhas que se parecem com bolo, que podem até ser consumidas, né?
mas eu não vou nem levar em consideração o quanto você gastou de tempo, quanto você gastou de farinha, o quanto você gastou de produtos para produzir esse objeto disforme, ok? É onde você tem o nível 1 executado. E a partir daí você começa a melhorar o gerenciado, o estabelecido, o previsível e até o top, o requintado, onde você está testando novas combinações, tá? O otimizado. Então veja, o nível 2 é o processo executado. Está sempre um para baixo, né? Sempre um para baixo. O modelo de avaliação fornece uma escala de medição para cada atributo de capacidade e orientação sobre como aplicá-las. Então, para cada processo, uma avaliação pode ser feita para cada um dos 12 atributos de capacidade. Cada nível de capacidade só pode ser atingido quando o nível anterior tiver sido plenamente alcançado. É acumulativo, né? Eu não desando, eu não vou esquecer a minha memória, o que eu tenho de conhecimento. Eu só vou chegar no otimizado a hora que eu já estou trabalhando, dominando as quantidades, as dosagens, eu estou trabalhando de forma previsível. Aí eu começo a incrementar, aí eu começo a otimizar. Então é acumulativo. Por isso, nossa resposta aqui, letra E. Resposta, letra E. Bem, com isso, fechamos aqui o nosso primeiro encontro, trabalhando essa ideia, né, para a Secretaria da Fazenda, vendo dicas do PMBOK, vendo dicas, né, da figura do BPMN e agora, por fim, a parte de governança de TI. Legal? Tudo questãozinha da FCC, o como caiu, claro. Vai cair igual? Não, mas vai cair variações, vai cair dentro desse contexto. Ok? Espero ter ajudado, espero que aqui a gente tenha conquistado 3 pontinhos. Vem comigo, próxima aula, vamos em busca de mais 3 pontos. Um abraço e até a próxima.